que eu acho que existe um trânsito entre a vida, que é eu respirando a cada momento, dando um passo depois do outro, né? Estou aqui agora, tá frio, não tá frio. É que esse momento mesmo, né? Que é só agora, né? Eu posso voltar a sentar nessa cadeira, já será outro, né? Mas a palavra ela já dá um nível de abstração maior, né? Ela lida com uma realidade que dura mais do que este momento aqui. E essas palavras, elas vão carregando assim verdades, valores, intenções, memórias longas, de longa duração, conceitos, ideações, parará. Não é isso? Então, quando penso em ativo, eu fico pensando também que a vida espiritual ativa assim. Como que eu faço um trânsito entre o que eu estou vivendo e que é único, não se repete, como eu falei, né? Mesmo que eu sentar aqui nessa cadeira semana que vem para a gente gravar de novo, não vai ser a mesma coisa, né? E como que então eu concilio essa coisa agora, única do que eu estou vivendo, com essa outra instância espiritual dos valores, das verdades, das ideações que nós combinamos juntos, né? De colocar no mundo com as palavras, com a arte, com a arquitetura, nananã, e que permanece, dura mais, mas que modifica também. Exemplo, como que eu concilio o espírito de mulher, né? Vamos usar isso que a gente entende claramente. Tem uma ideação sobre o que é mulher, tanto que os bozistas eles falam que nós não somos mulheres de verdade quando a gente é feminista, né? Então existe uma ideia de mulher de verdade, existe uma imagem de mulher de verdade, existe uma descrição, as pessoas falam o que é mulher de verdade. Essa mulher de verdade, ela não é mesmo, né? Eu e nem ninguém. Então, mas algumas pessoas, de repente, reproduzem mais essa tal mulher de verdade e outras menos, né? Então, nesse jogo com a imagem, né? Eu acho que existe essa coisa da atividade também, né? Como é que eu digo, como é que a partir da minha própria experiência eu digo, olha, mulher de verdade não é bem assim. As mulheres têm outros potenciais que não são só os dessa mulher de verdade específica, né, construída pelo imaginário do patriarcado moderno, tá. Então, quando eu começo a fazer esta conversa, né, quando eu começo a pôr essas palavras e a questionar aquele movimento dessa imagem da mulher de verdade, e a fazer esse jogo entre o agora e o que permanece mais, eu acho que eu estou fazendo uma vida espiritual ativa, porque eu estou mexendo com o espírito e a minha vida. Então, esse jogo, eu acho que tem a ver com essa atividade da vida espiritual. Quando a gente fala de vida espiritual ativa, no senso comum, logo a gente imagina que o quê? Práticas de espiritualização, de espiritualidade. E essas, se a gente for pensar, né, nas diversas filosofias, religiões, várias delas oferecem uma cartela de práticas para que você faça. E o que isso tem a ver com isso que você falou agora? Porque quando eu faço esse exercício de pensar, como você trouxe, nessa mulher que é uma ideia, e na mulher que sou, esse exercício, na linha onde eu trabalho, né, que é a filosofia, a antroposofia da imanência, que tem a ver com as filosofias da imanência, o que eu trago aí? Eu trago a noção de cuidado. Então, a noção de cuidado, se você for olhar para as vidas espirituais ativas, são os cuidados de si. Eu fui criada, por exemplo, terceira geração, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe, do espiritismo. A gente tinha uma coisa no espiritismo que me atraía demais, que era a tal da reforma íntima. Porque você podia ser uma espírita, como é o nome que se dá a quem
pratica essa série de pensamentos, você podia ser uma espírita, digamos, dogmática. Você sabia todas as palestras do Kardec, você sabia textos psicografados, mas a sua reforma íntima estava desse tamanho, né? Ou seja, você continuava fofocando, você continuava fazendo coisas que não condizem, digamos, com aquela ascese. Vou introduzir esse conceito aí que tem a ver com a questão do cuidado e da vida espiritual ativa. Então, as religiões, filosofias, oferecem essa cartela de ascese, de ascese que é para o cuidado de si. Então, toda essa observação do fenômeno da existência, e comigo dentro, tem a ver com o cuidado de si, que não se separa em momento algum do cuidado com o outro. E tudo isso é objeto de uma vida espiritual ativa. A gente pode olhar qualquer filosofia, qualquer religião, que vai ter uma série de práticas. Algumas práticas são bastante fortes, né? Marcadas por um dever ser. Outras são recomendações, como esse é o caso que eu citei do Espiritismo. Olha, você está sabendo muito bem dessa palestra, mas e a reforma íntima? É que tem uma outra coisa também que eu acho que faz parte da vida espiritual, que é o que é pensado em mim. Porque a gente reproduz, né? Tem ideias prontas, as que habitam esse mundo do espírito, né? Que vêm e que se reproduzem através da gente. E existe um trabalho íntimo, vamos dizer assim, em que eu devo conversar com isso, né? E dizer assim, mas será que é isso mesmo? Será que essa voz que fala em mim, será que esse texto que me possuiu, né, está certo? Está fazendo um juízo correto sobre as coisas? Então, às vezes, tem um trabalho interno de fazer essa reformulação no espírito que chega, nesse sopro, nesse texto que chega do mundo, né? Agora, se a gente pega as antigas religiões, por exemplo, mesmo você falou da yoga, né? A yoga, o cristianismo, o catolicismo, quanto mais complexas elas ficam, significa mais vida espiritual ativa, né? Porque acontece justamente isso. Então, por exemplo, de repente, no seio do catolicismo, riquíssimo, né? Riquíssimo mesmo, de ouro e tal, chega um São Francisco e diz assim, não quero saber desse ouro, eu quero saber com o mínimo que eu vivo, vou fazer como Jesus, não quero ter nada. E se cria dentro do catolicismo uma ordem de São Francisco. Isso, ordem de São Francisco. Até o nome é interessante, né? Uma ordem. Ou seja, aquilo que nasceu espontâneo num ser precisa receber uma forma, construir uma cartela de dogmas para subir, porque a forma são sempre dogmáticas, elas querem durar mais. E eu acho que a questão do cuidado que você traz, de não se deixar encapsular completamente por essa ordem externa e preposta. Então, a ação da vida espiritual ativa na dimensão que eu quero trazer aqui, ela leva, sim, em consideração a ordem prévia, mas o exercício do cuidado é sempre o exercício de atualização. Se essa ordem ainda tem sentido para mim, se essa ordem não virou um rito vazio, se essa ordem não virou um hábito que não é preenchido, digamos, pelo sopro do espírito, porque o espírito, quando
essa vida espiritual ativa se torna dogmatizada, como foi no caso da experiência do São Francisco, estou pegando só do ponto de vista que eu sei aqui, que é muito pouco, mas tinha uma série de dogmas duros, mas ele falou, mas gente, cadê o espírito? Né? É. Como é que vocês... E o que ele trouxe? Esse espírito de renovar o espírito, Ele trazer deu uma de novo. inspirada, Nina. Ô, gente, inspirou-se e inspirou outras pessoas para sair daquela respiração. Porque a gente faz muito isso até no nosso cotidiano, né?